Chegando então ao final do nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, a gente vai só frisar em alguns pontos da parte final da carta. Começando então em Romanos 13:1, que diz: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É Romanos 13, 1 e 2. Então, ele está falando aí para a gente se sujeitar às autoridades governamentais. E a gente para pensar o seguinte: eu coloquei aqui como ponto que os cristãos obedecerem ao poder civil é quase que um mandamento, né? Ele tá presente em várias partes do Novo Testamento. Aqui ele está falando para a gente se sujeitar às autoridades físicas, né? A gente não ter tem muitas pessoas que criam uma aversão a se sujeitar a umas autoridades humanas justamente por pensarem que Deus é a autoridade deles e só. Deus é a nossa autoridade suprema, mas foram estabelecidas autoridades, níveis de autoridade, níveis hierárquicos de autoridade que nós temos que nos sujeitar. E para provar isso, a gente vai pegar mais versículos da Bíblia. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Está em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Está em Tito 3:1. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos, isso é, escravos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Aqui, em 1 Pedro 2, 13 a 17, a gente também está vendo isso. Nesses três versículos, concordando com o que Paulo falou, são versículos que nos remetem a pensar na sujeição à autoridade humana. Então, a autoridade humana ela foi constituída por Deus. Então, a gente não concordando com uma autoridade, nós estamos discordando da vontade de Deus. Isso que Paulo está falando lá naquele versículo, isso que Paulo está falando aqui em Romanos 13:1, né? Uh, ele foi constituído por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Isso que ele está falando. E se a gente parar para pensar um pouquinho sobre aquele ambiente de perseguição que tinha, a gente consegue dizer que esses versículos eles foram escritos numa época que o Império Romano ainda não tinha começado a perseguir os cristãos. É de se supor que esses versículos eles começaram a ser escritos justamente na época em que o Império Romano não estava com toda a força empenhada em perseguir os cristãos, né? É de se supor isso. Porém, se a gente parar para pensar, depois que começou essa perseguição de Roma aos cristãos, outros líderes cristãos continuaram com o mesmo discurso de se sujeitar à autoridade. Continuaram com esse mesmo discurso, mesmo com perseguição, mesmo com tudo. Isso nos faz pensar em pessoas que fazem cruzadas, vamos dizer assim, contra qualquer governo. Qualquer governante que assuma o controle, alguém não gosta de alguma coisa, cristãos não gostam de alguma coisa e vão contra. Se a gente parar para pensar como Paulo estava nos dando a direção aqui em Romanos, a autoridade que está lá foi constituída por Deus e o nosso papel como cristão é orar e interceder por aquela autoridade. Uma das nossas tarefas como cristãos nesse círculo civil é fazer isso, orar pelos governantes.
Aqui eu vou citar 3 textos para a gente ver que na época da perseguição romana, alguns cristãos, o que eles falavam, né? O primeiro diz assim: em todo lugar, nós, mais dispostos que qualquer outro, procuramos pagar os impostos prescritos por vós, tanto os ordinários como os extraordinários, tal como Jesus nos ensinou. Adoramos somente a Deus, mas em outras questões lhes serviremos gostosos, os reconhecendo como reis e condutores dos homens, e rogando que com seu real poder possuam também sensato juízo. Isso foi Justino Mártir que escreveu, né? Apologia 1:17. A gente consegue ver aquele ponto que eu estava comentando, mesmo com todas as perseguições, eles mais dispostos que qualquer outro. Teve um outro escritor da época, um outro cristão da época, que falou uma frase que eu não coloquei aqui, mas que eu acabei de lembrar, que ele dizia, porque esse imperador que está aí, ele é mais nosso do que seu, falando para os romanos, porque foi o nosso Deus que constituiu ele nesse lugar. Então, eles tinham esse pensamento, essa era a linha de pensamento. Depois, um outro diz assim: merecemos o favor, porque rogamos por seu governo, para que possam, como é justo, transmitir seu reino de pai a filho, e que seu império cresça, até que todos os homens estejam sujeitos a seu comando. Isso foi Atenágoras, né? Ele, num discurso defendendo a paz para os cristãos. Isso é uma linha de pensamento de alguém que estava de acordo com o que Paulo estava falando para os romanos. Depois, mais um diz assim: oferecemos preces pela salvação de nosso príncipe ao Deus eterno, verdadeiro, vivo, cujo favor, além de todas as coisas, eles mesmos devem desejar. Oramos sem descanso por todos os nossos imperadores. Rogamos por uma longa vida, pela segurança do império, por amparo para a casa imperial, por exércitos valentes, por um senado leal, um povo virtuoso, o mundo em paz. Por tudo o que seja como homem ou como César, pode desejar um imperador. Isso foi Tertuliano que escreveu. Esses homens falando que mesmo com um período histórico de perseguição aos cristãos, eles oravam pelos imperadores, oravam pelo exército romano, oravam pelo senado romano, oravam por quem exercia algum nível de autoridade civil. Depois, outro versículo já sai desse âmbito de autoridade e fala sobre julgamento. Ele diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14:13 diz isso, né? Julgar nesse versículo, se a gente traduzir a palavra do original, ela vem como exercer juízo crítico. A espécie de pedra de tropeço ou impedimento é o exemplo que poderia levar outra pessoa a pecar, né? Ali na sequência. Mas esse de julgar é trazer um juízo mais crítico, não fazer isso. Na Bíblia hebraica, o termo para pedra de tropeço é mikshol. Esse termo em grego, né, ele é escândalon. Na Septuaginta ele vem assim, né? O que é um escândalo? Bom, se eu já tinha comentado umas lições atrás, mas vamos de novo. Existia um hábito da cultura romana de estabelecer vias, estradas calçadas. Essas estradas calçadas, elas tinham por obrigação dos governos romanos estar em condições favoráveis para o trânsito das carroças, das carruagens, das bigas, de todos os meios de transporte e de pessoas que caminhassem a pé, que fizessem os percursos caminhando, né? Então, essas estradas tinham que estar ótimas, para não dizer perfeitas, né? E inclusive à noite, porque por dedução óbvia, né, a gente sabe que não existia luz elétrica e as lamparinas, as lâmpadas que ficavam ao caminho não iluminavam tanto assim. Então alguém podia tropeçar se tivesse alguma pedra fora do prumo, alguma pedra mais elevada. Então, essa pedra mais elevada,
ela dava o nome, ela levava esse nome, Scandalon. Era uma pedra que se sobressaía. E se tivesse alguém caminhando de noite ali, podia dar com o pé aí e cair. Esse era o Scandalon. Era a pedra de tropeço. Então, em vez disso, como diz o versículo, façamos o propósito de não sermos escândalo no caminho do irmão. Ou seja, que as nossas atitudes não façam outros caírem. As nossas atitudes não vão ser que nem essa pedra, não vão estar ali para alguém tropeçar. Elas vão ser retas, as nossas atitudes. E se a gente seguir um pouquinho, né, em Romanos 14, 15, 16, ele diz assim: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Um pouquinho mais à frente. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Aqui a gente encontra o princípio cristão. Não ofender a consciência dos outros. Essa é a chave. Lá no primeiro versículo que eu citei, ele diz: se o seu irmão se entristece devido ao que você come. Como assim? Tinha a cultura na época dos alimentos puros e dos alimentos impuros. Essa era uma cultura judaica da época, mas a gente vê na própria Bíblia quando Pedro ele viu aquele lençol descendo dos céus, atado pelas quatro pontas, com toda sorte de animais. E aí foi dito: vai lá, mata e come. Ele disse: não, ali tem animais impuros. E a palavra diz que foi dito para ele: como é que tu chama de impuro aquilo que Deus purificou? Então, ali, a cultura cristã, a partir dali, começou a não observar esses atos dos alimentos puros contra os alimentos impuros. E isso serviu para quê? Isso serviu para que a cultura cristã da época tivessem hábitos alimentares, vamos dizer assim, diferentes da cultura judaica. Só que, pelas igrejas que estavam se constituindo, muitos judeus vinham para aquelas igrejas, para as comunidades, as primeiras comunidades. E aí, alguém que nasceu e cresceu no judaísmo entrava nessa comunidade e via lá um irmãozinho comendo carne de porco. Isso era errado para um judeu. Mas para aquele que já tinha passado pela doutrina cristã de que não era mais impuro esse alimento, não era. Porém, a atitude dele fez aquele irmão muitas vezes sair daquela congregação. Isso é trazer o escândalo ao irmão. Porque aquilo que é bom para a gente pode escandalizar o outro. Aqui ele fala também, né? É melhor não comer carne nem beber vinho, né? Também por causa disso, por causa dos costumes e hábitos que pode escandalizar o outro. Isso não serve só para comida, a comida ele usou como símbolo aqui, porque todos comiam, então ele usou um símbolo comum, né? Todos comemos ainda hoje, então é uma ilustração, uma forma de ilustração comum para todos. Mas isso serve para atitudes, o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito, às vezes até de se vestir, o que vestir pode escandalizar um irmão, então o nosso comportamento reflete em como a gente vai fortalecer o nosso irmão. Isso que Paulo está falando nesse lugar, né? Um pouco mais para frente, a gente vai ver o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só voz significa em concordância, né? Aqui vai significar concordância. Esse tipo de sentimento, esse sentimento de perseverança e ânimo, ele vai dar esse espírito de unidade. Essa unidade vai trazer um sentimento próximo ao sentimento que Cristo teve. E é Deus quem dá esse sentimento para a gente. E só tem uma forma, então, da gente conseguir isso, que é o quê? A maneira é a gente ter
sintonia com Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai absorver desse sentimento e isso vai gerar em nós um sentimento parecido com o sentimento que Cristo tinha e assim com uma só voz, ou seja, em concordância com aqueles que também estão buscando isso, a glorificação a Deus vai ser reta. Um pouco mais para frente, a gente passando já para o final, né? A lição de hoje ela é um pouco mais curta, assim, porque é justamente pelos tópicos finais da carta. A gente vai direto para Romanos 15, 15 e 16. Diz assim: a respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Aqui, Paulo, se encaminhando para a parte final da carta, ele está fechando como ele começou. Lá no começo da carta de Romanos, ele se identifica como um emissário pela graça de Deus. E ali, um emissário aos gentios, né? E ali ele termina essa carta da mesma maneira. Ele está terminando a carta fechando com a autenticidade, com o carimbo dele, né? Para essa carta. E o ministério de Paulo aos gentios, ou seja, o ministério dele pregar àqueles que não faziam parte do povo, foi a essência dele. Esse foi o centro da vida de Paulo. Foi o propósito dele, esse foi o propósito imposto a ele e ele cumpriu com excelência esse propósito. Tanto que as cartas dele chegam a nós hoje, chegam a gentios hoje e nós nos tornamos parte do povo de Deus, né? Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Bom, Paulo ele não pregava o evangelho para quem ainda não tinha contato com o evangelho. A gente vê muitas vezes Paulo chegando numa cidade e procurando uma sinagoga. Ele foi na cidade de Tessalônica, ele procurou uma sinagoga. Foi em Colossos, procurou uma sinagoga, né? Foi em Bereia, procurou uma sinagoga. Tá, mas então ele estava alicerçando a doutrina dele em cima de uma sinagoga. Na verdade, não. Ele não estava querendo mudar o hábito da sinagoga. Ele estava indo para a sinagoga justamente por causa de um tempo que se tinha naquele lugar de debater a palavra. E ali ele debatia. Ele via que aqueles que estavam ali nunca haviam conhecido a doutrina de Cristo e ele apresentava a doutrina de Cristo com base nas Escrituras. Nas Escrituras que eles falam, quando o Novo Testamento cita as Escrituras, é o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido compilado. Então, sempre quando a gente vê segundo as Escrituras, conforme as Escrituras e lia as Escrituras, é o Antigo Testamento. Então, ele fazia uma exposição de Cristo através das Escrituras dentro da sinagoga. Ele não estava estabelecendo, ele não estava alicerçando nada em cima de um outro alicerce. Ele estava fazendo o quê? Ele estava pregando, debatendo ali com pessoas que nunca tinham estabelecido o paralelo entre a Escritura e Cristo. Por isso que ele fazia isso em sinagogas. Ao mais, ele fazia isso nas junções, nas reuniões das pessoas que não conheciam a Cristo e que ele apresentava, ou seja, ali ele instituía o alicerce. E a gente se encaminhando para o final, né? Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. E aí a incisiva, né? Afastem-se deles. Paulo ele se refere nessas divisões à divisão por dissensão. Ela aqui entra aquela discordância, né? A rejeição de como a igreja está fazendo seus trabalhos, como a igreja está se portando em relação a um assunto, a pessoa começa a fazer a cabeça dos outros e ela rejeita essa forma de como a igreja trabalha. Essa é a divisão. E o que é um obstáculo? A base desse tipo de heresia chamado obstáculo é o escândalo. Não tem nada de racional, tem emocional. Uma emoção negativa que faz o quê? Ele acha que é uma vítima ali dentro.
que a igreja está contra ele, que o sistema da igreja está contra ele, que o método que a igreja está apresentando vai direto contra ele. Então, o que, que ele faz? Ele estabelece uma doutrina, vamos dizer assim, nova, dizendo que é melhor que a própria igreja tem. Ele estabeleceu algo que, segundo ele, Deus está passando para ele que é melhor que aquilo que ele tem ali. E o que, que acontece? Ali ele começa a disseminar essa informação para os outros. E isso ele vai arrastando mais gente, mais gente, mais gente, e esses são os obstáculos ao ensino que eles têm recebido. Esses dois obstáculos que ele frisa bastante nessa carta. E a finaleira, né, de Romanos ali, um dos últimos versículos que diz assim: Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Então, peraí, não foi Paulo que escreveu Romanos? Como é que esse tal de Tércio disse? Está dizendo isso? Bom, Tércio redigiu essa carta. Ele fez o quê? Paulo possivelmente ditou essa carta para alguém. Ele ditou essa carta para alguma pessoa e essa pessoa fez o quê? O hábito da época era fazer um rascunho do que a pessoa estava ditando. A pessoa ditava e se criava um rascunho daquilo. Depois, uma pessoa específica redigia, pegava ali e passava a limpo tudo aquilo para tornar organizada e de mais fácil compreensão para quem fosse ler. Então, Tércio foi quem redigiu a carta, foi quem pegou todas as informações que Paulo falou e transformou numa organização. Tá, mas Paulo não era culto, Paulo não era alguém com uma cultura mais elevada, ele não poderia ter feito isso? Eu creio que ele poderia ter feito isso. Por que ele não fez? Eu creio que ele não tivesse os materiais necessários naquele momento. Ninguém naquela época andava com caderno, andava com lápis, andava com caneta, andava com uma lapiseira, sabe? Andava com um tablet na mão aí para fazer as coisas. Por quê? Porque era muito caro. Uma folha de papiro na época ela custava o equivalente a um dia de trabalho. Então, imagina só o dinheiro que tinha que ter para andar sempre com um monte de papel junto. E algumas pessoas que tinham, muitas vezes por profissão, a profissão de escriba, as pessoas que escreviam, elas tinham esse material em casa, tinham esse material no lugar que eles trabalhavam fazendo isso. Então, alguém redigiu essa carta. Enquanto Paulo ditava lá, ela foi feito um rascunho. Tá, mas o papel, o papiro não era caro? Como é que fizeram um rascunho? Muitas vezes esses rascunhos eles eram feitos em argila, em tabletes de argila, eles eram escritos ali e depois era seco aquilo e levado para passar limpo. Então, mas Tércio foi quem redigiu essa carta. Essa é a finaleira da carta de Romanos, ele falando dicas para a igreja. A gente viu as doutrinas lá depois da nossa aplicação pessoal e aqui ele está dando umas dicas finais para a igreja, de algumas lapidaçõezinhas que tem que dar. A gente consegue ver que a última instrução mais pesada de Paulo foi exatamente essa. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. E aquela frase final ali de afastem-se deles. Paulo dizendo para não manter comunhão com aqueles que não colaboram para a expansão do evangelho do reino. Então, essa é a chave, né, que Paulo deu para a gente. Essa foi a carta de Romanos. Esse foi a epístola que Paulo escreveu para as pessoas que estavam em Roma, na comunidade que estava em Roma. Esse, então, é o encerramento desse segmento de estudo das cartas, não da carta aos Romanos. A gente vai prosseguir nas próximas estudando as epístolas de Paulo, nas epístolas paulinas, as outras que ele escreveu, e depois a gente vai para as epístolas gerais e mais para o final do Novo Testamento nós vamos a um estudo de Apocalipse. Então, por hoje era isso, esse é o nosso estudo da carta de Romanos. Que Deus abençoe e até a próxima, pessoal.